Bom dia! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a live Comunicando com Propósito. Essa é a última aula da série Tudo sobre Jesus. E nessa série eu estou falando sobre a comunicação do maior comunicador de todos os tempos, sobre o que ele passou para ser, quem ele se tornou e também sobre como comunicar Jesus. Como nós estamos na semana da Páscoa, eu comecei a falar nessa semana sobre a Páscoa, falei da Páscoa dos judeus, falei da Páscoa cristã, e hoje eu vou pegar uma história que acontece depois da ressurreição, ali o momento da ressurreição, e ela guarda lições importantes para você que quer se comunicar, para você que quer alcançar e influenciar pessoas, tá bom? Então, bom dia, me vai dizendo aqui de qual cidade você está assistindo a live, qual é o país, se você está fora do Brasil, qual país você está assistindo? Geralmente a gente tem sempre alguém de fora assistindo a gente. Vamos ver se nossa tradição internacional será mantida. Bom dia a todos. Estou falando sobre a Páscoa e eu vou pegar hoje dois textos da Bíblia que falam sobre o momento que Jesus vence a morte. O momento em que Jesus vence a morte. O primeiro trecho é Lucas 24, tá? Jesus passou cerca de 3 anos e meio entregando a mensagem dele, anunciando as boas novas, falando o que ia acontecer. 3 meses e meio, discipulando, treinando pessoas. E aí, chegou um momento que finalmente aconteceu o que ele disse que ia acontecer. Por diversas vezes ele falou para quem o seguia: é necessário que o Filho do Homem, é ele, né, ele estava falando de si mesmo, é necessário que o Filho do Homem seja sacrificado. E as pessoas não conseguiam entender. Você deve passar por isso. Você entrega a sua mensagem, você está comunicando alguma coisa que é muito importante, você entende que vai ajudar as pessoas, mas tem gente que não entende, que não acredita. Aconteceu isso com Jesus, mesmo sendo ele o melhor e o maior comunicador de todos os tempos. Só que esse ponto da história de Jesus guarda uma lição para você, que às vezes pensa em desistir, que às vezes pensa em parar. Falar, não vou não, tá difícil, as pessoas não entendem, elas não estão vindo comigo. Calma, tudo tem seu tempo. Como eu sempre digo aqui, a mensagem que tem dentro de você, ela vai transformar, ela vai ajudar muitas pessoas. Então, só por esse motivo, você não pode pensar em desistir. Não pode pensar em desistir. Há pessoas que só vão ser alcançadas pela sua palavra. Você pode até dizer assim para mim: não, Daniel, mas fulano é mais famoso, ciclano fala melhor. E daí? Você se conecta com certas pessoas que os famosos, os bonitos, não. Entende? Há uma joia, um tesouro dentro de você e você precisa entregar a sua mensagem. Tá sem som? Ficou sem som, gente? Tem som ou não tem som? Ah, tem gente concordando, então tem som. Vamos lá. Lucas 24. Do versículo 1 ao 3, e eu também separei o 12 aqui. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro, ao túmulo, as especiarias aromáticas que haviam preparado. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estou lendo aqui os comentários. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam com a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, quando voltaram do sepulcro, ou seja, quando elas voltaram para casa, para encontrar a família, os amigos, elas contaram todas essas coisas aos 11. Nessa altura, Judas já tinha tirado a própria vida, então eram 11 e não 12. Então elas contaram o que elas viram, o que elas vivenciaram ali no sepulcro de Jesus, que estava vazio, para todo mundo. Agora olha esse ponto aqui. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. O que é muito legal aqui nessa história, que as primeiras a perceberem que algo de especial tinha acontecido foram as mulheres. As mulheres têm um senso incrível, diferente dos homens, um senso mais refinado, uma atenção maior, um olhar diferente. Não é à toa que foram elas as primeiras a receberem a notícia que Jesus tinha ressuscitado, tá? Eu acho isso muito especial na Bíblia. Aí, olha aqui, ó, elas contaram para os apóstolos, mas olha o que está dizendo aqui, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se. Aí quando chegou lá, viu as faixas de linho e mais nada, e voltou admirado com o que acontecera. Gente, Jesus passou... A Mariciama está perguntando em que horas começou. A live acabou de começar, tem 10 minutos. Jesus passou a vida inteira, do período que ele revela o ministério dele, foram 3 anos e meio, falando sobre o que ia acontecer, entregando a mensagem dele, falando das boas novas. Ele falou, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores. Ele falou, ele repetiu. E quando aconteceu, quem seguia ele não acreditou. Tudo bem, a gente precisa dar um ponto aqui, que isso realmente é algo muito sobrenatural, uma pessoa ressuscitar dentre os mortos, caramba. E o ponto que eu quero que você guarde como um comunicador é, muitas das vezes, você vai falar e as pessoas não vão acreditar. Por mais que seja bom, por mais que seja legal. Quero que você guarde outro ponto. A Bíblia aqui nesse trecho diz que Pedro tinha negado Jesus, tá, gente? Vocês lembram da história? Dias antes, Jesus é preso. Por 3 vezes as pessoas cercam Pedro. Você é um deles, você é um seguidor de Jesus. Não, eu não. Não sou eu não. Ele nega Jesus 3 vezes. Ele falha com aquele que ele seguiu durante anos. Mas no momento em que chega a informação de que Jesus havia ressuscitado, em vez de duvidar, Pedro corre para ver o túmulo vazio. Quem já esteve lá em Jerusalém sabe a emoção que é chegar perto daquele túmulo vazio. Está até hoje lá. Chama Jardim da Tumba o local. E está lá, vazio. Agora eu quero ler um trecho de João 21, 15 e 17. Depois desse momento que Jesus ressuscita, a notícia se espalha, Jesus faz aparições, ele volta a encontrar os seus discípulos. E João, ele escreve no seu livro, o Evangelho de João, um desses momentos. Tem João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão era o nome dele primeiro, né? Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Aí João escreve aqui, ó, Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez. Ele disse, Senhor,
tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus diz, cuida das minhas ovelhas. O discípulo que negou Jesus foi também o primeiro a correr para o túmulo quando recebeu notícia. E ele negou Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pergunta, você me ama? E ele fala, sim. Ele cometeu um erro 3 vezes. E por 3 vezes ele deu a resposta certa também. É como se ele anulasse aquele feito do passado, de dias atrás. Jesus sabia que dentro de Pedro havia uma força, uma verdade, uma obediência. E ele voltou da morte e encontrou com Pedro mais uma vez. Isso aqui, para mim, é um reencontro de perdão. Jesus está falando, eu sei que você me negou, mas eu estou aqui de volta porque eu não abandono os meus. Você me ama? Sim. Então cuida das minhas ovelhas. Jesus é aquele que sempre volta. Ele sempre volta. Ele não abandona aqueles que o amam. Ele podia ter deixado Pedro de lado, mas não. Ele sabia que Pedro tinha um valor e dá a ele uma missão muito importante. Quando ele fala, cuida das minhas ovelhas, Pedro, ele começa a ser o primeiro pastor, o primeiro líder da igreja, o líder da igreja primitiva, como chamam, né? Quando vai criar uma igreja, é Pedro, porque Jesus deu a ele essa missão. Porque ele cometeu um erro, mas ele se arrependeu, ele amou, ele correu para o túmulo. Entende o poder do arrependimento? Que a gente cometeu um erro, mas a gente pode dar a volta por cima. A história de Pedro é maravilhosa. É uma história de quem tinha pouca fé e se torna o pai da igreja. Porque não abandonou Jesus de forma definitiva, ele voltou. Agora vamos para Lucas 24, estou acabando aqui. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, ou seja, era uma aparição. Jesus tinha morrido, ressuscitado, e começou a fazer aparições. Ele, mais uma vez, volta aqui e aparece para os discípulos. Eles tomam medo, acharam que era um fantasma, mas era Jesus. Por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu tenho. Tá vendo? Eu sou de carne e osso. Não sou um fantasma. Pode tocar em mim. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. E Jesus lhes perguntou, vocês têm algo para comer? Aí Jesus tinha um peixe, eles sentaram, começaram a comer. Então eu falei, enquanto eu estava com vocês. Olha, aí Jesus começa a lembrar. Quando eu estava com vocês, sentaram à mesa, começaram a comer. Quando eu estava com vocês, isso aí é interessante, porque se ele fosse um espírito, ele não ia comer nada. Então ele prova, não, eu ressuscitei mesmo de carne e osso, tá aqui, sou eu. E aí ele começa a lembrar o que ele tinha ensinado nos anos anteriores. Foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que cumprisse tudo aqui, o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento, ou seja, eles passaram a entender. É verdade. Só nesse momento, alguns discípulos finalmente entenderam o que estava acontecendo, para que pudesse compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Essa aqui é a parte linda, Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos pelo poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, na região da Galiléia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E estando ainda abençoando-os, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Isso aqui é o que a gente chama de ascensão, né? Quando Jesus sobe aos céus, quando
ele morre, ressuscita, volta, se comunica com os seus discípulos. E o ponto aqui, a gente aqui fala de comunicação na live, né? O ponto aqui é que muitos duvidaram, muitos não acreditaram o que estava acontecendo, e Jesus foi lá reforçar. Olha, eu já tinha dito isso para vocês, está acontecendo. Ou seja, Jesus não desistiu da mensagem dele. Ah, mas já ressuscitei, agora eu vou voltar para o céu e acabou isso aqui. Não, ele voltou para falar, para reforçar, porque o que ele tinha dentro dele era muito importante, as pessoas precisavam acreditar. E como comunicador e comunicadora, eu quero deixar essa lição para você. Você não pode desistir da sua mensagem porque 1, 2, por 3, porque 10 não estão acreditando. Se a sua mensagem é boa e ela faz diferença na vida das pessoas, você tem que continuar entregando a sua mensagem. Você tem que relembrar as pessoas. Você tem que insistir. Porque são duas opções. Ou você desiste ou você insiste. Insistir é melhor. Insistir é melhor. Porque o que está dentro de você, como Jesus... O que estava dentro de Jesus era a mensagem da vida eterna. Ele falou, eu vou lá, esses caras não estão entendendo, mas eu vou repetir para eles. Eu vou falar mais uma vez. Eu quero deixar com vocês 3 lições que a gente pode tirar dessa história. Tá? Quero reforçar. A primeira é, muitos não vão acreditar no que você fala. Essa história mostra isso. Muitos não vão acreditar no que você fala. Mas o que você tem que fazer? Não desanimar, continuar indo em frente. Não desanima. Entenda que isso vai acontecer. E aí você não vai ser surpreendido. Uma das coisas ruins é quando a gente é negativamente surpreendido. Ah, eu não esperava isso. Aí você fica sem saber o que fazer. Saiba que vai acontecer. Vai acontecer. Aconteceu com Jesus. Vai acontecer com você, comigo. A gente vai falar e vai ter gente que não vai acreditar. Continua indo em frente. Segundo, invista em quem acredita em você. Se por um lado vai ter gente que não vai acreditar, certamente vai ter gente que irá. E nessa história, a pessoa que acredita em Jesus, as mulheres, claro, mas eu quero falar de Pedro. Porque Pedro recebe a missão de ser o pai da igreja. Jesus decide investir nele, fala, você é a pessoa. Então, as pessoas que te seguem, quantos seguidores você tem? 2? 1? Se abre uma live, quantas pessoas aparecem? 4? Cuida desses 4. Dá atenção para 1, para 2. Invista em quem acredita em você. Quem aqui me acompanha e me manda direct, sabe que eu respondo. Eu respondo. Ninguém cuida das minhas redes, eu cuido das minhas redes. E eu respondo às pessoas, eu tiro a dúvida das pessoas. Porque eu invisto em quem acredita em mim, em quem me segue. E no fundo, gente, eu não estou te falando que isso é uma regra para crescer nas redes, para ter seguidor. Não, isso é uma regra para ser uma pessoa boa. Isso é uma regra para ser como Jesus é. Isso é uma regra para tratar as pessoas como as pessoas merecem. Entende? Esse é o ponto 2. Invista em quem acredita em você. E o ponto 3. Não pare de entregar a sua mensagem. Não pare de entregar a sua mensagem. Alguns duvidaram de Jesus, mas Jesus continuou lembrando o que ele já tinha dito. Então, independentemente da resistência, da dificuldade, não pare de entregar a sua mensagem. O seu compromisso não é com o sentimento dos outros, com o ânimo da plateia. O seu compromisso é com a sua mensagem. Então, independentemente do que venham fazer contra você, continua entregando a sua mensagem. Ela é boa, ela ajuda as pessoas, então ela vai fazer diferença. Não desista dela. Jesus não desistiu. Mesmo depois de ter ressuscitado, ele decidiu voltar para continuar entregando a mensagem dele. Até o último minuto, Jesus entregou a mensagem das boas novas e começou a dar ordens, né? Vai você faz isso. Você começou a orientar os seguidores dele. Uma coisa que eu quero que vocês também entendam, que as pessoas que acreditam em você
são as pessoas que vão espalhar a sua mensagem. As pessoas que acreditam em você são as pessoas que vão espalhar a sua mensagem. Isso aconteceu com Jesus. Por quê? Por quê que a mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo? Quando Jesus morre e ressuscita, a primeira religião que vai surgir em nome dele, ela surge 300 anos depois. Então, durante 300 anos, não teve nenhuma organização, instituição que defendesse o nome de Jesus. Mas o nome dele, a mensagem dele permaneceu viva. Por quê? Porque as pessoas que foram transformadas pelas palavras dele estavam a todo instante falando de Jesus, falando quem ele era. Então, é isso que eu quero te dizer. As pessoas que acreditam, que foram ajudadas pela sua mensagem, elas vão ampliar, espalhar, multiplicar o alcance da sua mensagem. Por isso, invista em quem acredita em você. Invista em quem acredita em você. Eu vou subir um banner, gente, agora, falando sobre a frase de hoje. E eu quero que você vá lá, comente. É a nossa última aula da série É Tudo Sobre Jesus. Eu também desejo que você tenha uma Páscoa maravilhosa, entendendo que a Páscoa significa a libertação, a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. E que essa Páscoa seja uma Páscoa muito especial para você e para sua família. E se você acha que mais alguém seria bom entender o sentido da Páscoa, pega o link de ontem, de hoje e manda para os seus amigos, tá bom? Então, daqui a pouquinho, sobe lá no Instagram e comenta no banner. Eu quero dar uns anúncios. A live Comunicando com Propósito, a partir da semana que vem, ela vai ser feita no YouTube, tá? Eu não vou fazer a live de manhã no Instagram mais. Mas eu irei fazer uma live à noite, na segunda-feira. Nas segundas-feiras, uma live só para tirar dúvida. Dúvida de comunicação, dúvida específica. Como vencer a timidez, como fazer um roteiro, como alcançar mais pessoas, como crescer no Instagram. Vai ser a live de segunda-feira à noite, tá bom? E a Comunicando com Propósito passa para o YouTube, 2 vezes por semana no YouTube. Vai estar lá a nossa aula de comunicação e propósito para que você cresça mais e mais e mais. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos vocês e lembrar que a frase de hoje é: ajude as pessoas e elas vão espalhar a sua mensagem. Ajude as pessoas e elas vão espalhar a sua mensagem. Eu digo isso baseado na história de Jesus Cristo, na história que eu contei para vocês hoje. Foram as pessoas que foram ajudadas e transformadas por ele, que até hoje espalham a mensagem dele. Ajude as pessoas e elas vão espalhar a sua mensagem. Tá bom? Corre lá no banner, deixa o seu comentário, a sua curtida, compartilha nos seus stories. A gente está nessa semana da Páscoa e é muito legal ampliar o alcance dessa mensagem. Então, quando você coloca nos seus stories, os seus contatos, seus amigos, suas amigas vão ficar interessados. Muito provavelmente alguns irão ficar interessados e podem assim se aproximar dessa mensagem que liberta as pessoas, tá bom? Desejo a todos vocês saúde e paz. A gente se vê semana que vem. Um abraço e feliz Páscoa para você e para sua família. Tchau!